Considerado o criador do termo psicologia clínica, fundou em 1896 a primeira clínica psicológica, onde, juntamente com os outros psicólogos desta época, que se auto-intitulavam de clínicos, trabalhavam principalmente com crianças que apresentavam problemas com a aprendizagem com a escola, e não com doentes ou indivíduos com perturbações mentais. As crianças com que Whitmer trabalhava não eram anormais, apenas encontravam-se num estádio de desenvolvimento mais baixo que as restantes. Ele considerava que as salas de aula, o tribunal de menores e as ruas eram um grande laboratório de psicologia, ou seja, um grande campo de aplicação. Definiu a psicologia clínica como o estudo dos indivíduos por observação ou experiência, com a intenção de promover mudanças. Como eu utilizo a neuropsicologia, que é a minha especialidade, então boa parte dos pacientes são de avaliação neuropsicológica, mas a maioria transtorno ansioso ou transtorno depressivo, inclusive os de avaliação neuropsicológica, que às vezes chegam com um déficit cognitivo e quando se avalia percebe que a parte de dificuldade de atenção, de memória, tudo é por causa de um transtorno depressivo que está associado. Existe algum tipo de cara para a depressão? Seria a cara de desânimo, de derrota? Seria a cara de quem caiu de um caminhão de mudanças? Não é difícil nós ouvirmos alguém dizer: nossa, mas nem parece que você tem depressão, como se apenas as emoções como tristeza, apatia ou desânimo dessem conta de representar um estado depressivo. Essa busca desenfreada por sucesso, por dinheiro, por fazer, por acontecer, por trabalho, eu tenho que ser. Então isso ocasiona muito essa crise de ansiedade. É o modo de viver, essa competição que tem lá fora, né? Que hoje em dia é muito grande, né? As pessoas estão muito voltadas para quer trabalhar mais, se quer ter mais as coisas, né? Muito voltadas para o materialismo e as relações ficam em segundo plano, né? O contato, o compartilhar as emoções, dividir o olhar, né? Tá junto com o outro, vivenciando os problemas, as relações, tudo junto. Então as pessoas estão muito voltadas para si mesmas e está esquecendo de se colocar no lugar do outro. Será que temos real acesso aos medos e angústias do outro? E se esse outro for alguém importante para nós e estamos perdendo a oportunidade de ajudá-lo a enfrentar uma dificuldade? Vocês estão vendo esses cartazes de não cometam suicídio nas paredes? Eles não estavam aí antes. Eles foram colocados porque ela se matou. E por que ela fez isso? Porque os garotos daqui a tratavam como merda. Jensen, para com Mas isso. ninguém quer admitir isso. Então pintaram os banheiros e construíram um memorial porque essa escola é bem desse tipo. Todo mundo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer. Vai vir à tona. De início, a gente sempre utiliza a entrevista justamente para saber a respeito dos sintomas. Aí cada um, dependendo da abordagem, vai utilizar os questionamentos voltados para a necessidade que tem nas abordagens. A gente volta mais para o passado para saber o que é que influenciou para chegar ao que a pessoa está atualmente. Geralmente é uma abordagem mais dinâmica, a TCC ela tem uma troca maior. Geralmente a gente recebe o paciente, acolhe, ouve por que ele veio, né? A gente pergunta por que ele procurou psicólogo. Alguns já vêm de outras demandas, de outros psicólogos.
E a partir dessa escuta, a gente vai fazendo algumas perguntas relacionadas à própria conversa, né, a partir da entrevista. E assim a gente vai levantando algumas hipóteses e vai também redirecionando o contexto. E geralmente a gente percebe que muitos pacientes eles já vêm com o diagnóstico. A gente procura buscar, tentar fazer com que ele busque encontrar nele o que veio despertar isso, para que ele venha trabalhar e tentar desmistificar isso e tentar resolver. Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, como a gente trabalha com as crenças, a forma como a pessoa pensa, né? E, consequentemente, a forma de pensar traz as emoções e influencia no comportamento. Então, assim, o pontapé inicial é a questão do acolhimento, né? A pessoa se sentir bem, a pessoa ter o rapport, né? É bacana. E a pessoa começar a compreender o que ela está sentindo. O que determinada situação, que o pensamento está gerando aquela emoção, como é que eu estou reagindo a isso? A forma de pensar influencia o comportamento, entendeu? Isso é muito a base da TCC, né? O autodiagnóstico ou o diagnóstico superficial de uma depressão também são perigosos, principalmente diante de uma realidade de consultas rápidas e antidepressivos sendo prescritos com uma grande facilidade. Estar triste não é sinônimo de estar deprimido, e a ajuda de um profissional especializado, como psicanalistas, psicólogos e psiquiatras, podem dar novos destinos para uma depressão que paralisa a vida. Ele perde a autoconsciência. E é muito notável isso clinicamente. A abordagem que eu utilizo é a psicanálise e quanto à duração do tratamento em si, não tem um tempo definido, porque vai depender da demanda e como a personalidade é dinâmica, então não tem como dizer que vai começar em determinado tempo e vai chegar a 20 sessões ou 30 sessões. Isso vai dependendo do andamento. Normalmente é meio que padrão uma vez por semana. Quando há uma necessidade maior, a gente amplia essa quantidade de sessões semanais. Na prática é de acordo com a demanda, né? Porque 2 pacientes com depressão, eles vão reagir de maneiras completamente diferentes, até porque tem a questão que a gente tem considerado o contexto familiar, né, de como ele interpreta as situações que estão ao seu redor, né, as circunstâncias. Então, cada um tem uma maneira muito particular, apesar de terem a mesma doença. As maneiras para se lidar com ela são variadas e devem estar alinhadas com o perfil de cada pessoa. Há quem prefira a análise, há quem prefira a meditação, por exemplo. O importante é ter em vista que o cuidado com a saúde mental deve ser de longo prazo e não uma solução rápida que resolva situações pontuais. A depressão parece um caminho sem saída, mas não precisa ser assim. Procure ajuda. Ofereça ajuda. Porque muita gente ainda, dos que vêm, mesmo que sejam adultos, eles ainda têm aquele estigma de que a psicologia é para louco. Que tem algum problema mais sério, que eles não precisam dessa prevenção. Também tem uns bloqueios de questões da pessoa mesmo, de achar que não é o momento, ou porque você ainda não estabeleceu o rapport da forma adequada, ou porque está no início ainda, isso vai se estabelecendo um vínculo de confiança aos poucos, e às vezes acaba bloqueando de início, mas aí não adianta você focar somente em uma coisa, vai no contexto geral, se aquilo for relevante, aquilo vai surgir em outro momento. Para mim, hoje, a maior dificuldade é mostrar para o paciente que ele está sentindo determinada emoção, ele precisa trabalhar isso, ele reconhecer que realmente ele está sentindo aquilo e que precisa colaborar, né, consigo mesmo na terapia. Muitas vezes eles não entendem a linguagem terapêutica, porque algumas patologias, algumas nomenclaturas, a gente tem que ser bem didático, né? A aceitação também do diagnóstico. Alguns sabem o que tem, mas não aceitam o que tem. Então, diante disso, a gente tem um trabalho mais específico para transformar essa informação do diagnóstico em conscientização, para gerar mudança. A maioria das pessoas jamais entenderia se eu pulasse agora. O quanto é imensa a minha vontade de desaparecer.
Já não faz diferença se é dia ou noite. O peito pesa e a culpa aumenta, enquanto a cama vence a pouca força que me resta. As horas pesam junto com os meus olhos. E eu me pergunto por que estou aqui ainda. Na clínica, a gente atua com o acompanhamento do atendimento clínico natural, normal. Algumas vezes nós recebemos demanda de testagem, né? Porque a clínica em si ela tem essa demanda. E algumas vezes a gente vê a necessidade da testagem psicológica para o ambiente clínico, né? Para ver algumas patologias, para confirmar alguns casos. Muitas vezes você percebe que o paciente tem alguns sintomas, só que não são muito evidentes, ele não traz à tona. Então, com a aplicação do teste, você descobre algumas comorbidades, como o toque, como a depressão, em geral serve para isso. Eu acredito, assim, que quando a gente muda a nossa forma de pensar, consequentemente, a gente está mudando o nosso comportamento. E quem está em volta muda junto. Então, assim, essa semana eu até postei no meu Insta algo que a TCC vivencia bastante, né? Que foi mais ou menos assim: se você tiver um pensamento positivo pela manhã, aquele pensamento positivo vai influenciar todo o seu dia. No momento que ele começa a entrar no processo terapêutico, que ele começa a verbalizar, ele começa a elaborar, ele já sente uma melhora bem significativa. Então, a partir dessa melhora inicial, que é assim, começando o processo de melhora, ele já se autotitula assim, não, já estou bem. Então, ele faz. Teve muitos casos que eles chegaram assim: posso parar? Pode, claro que pode, né? A terapia é sua, o momento é seu, e não vai ficar aqui sem a sua vontade, sem a sua necessidade, você achando que não tem necessidade. Muitos já perguntaram isso: então não venho da próxima vez, mas continuaram ainda por um longo período, porque perceberam que estavam melhorando, e a partir dessa melhora inicial, eles começaram a perceber que eles poderiam estar ali para prevenir e não para ficar ali deixando acontecer para depois voltar novamente. Então, o código de ética a gente tem que utilizar como uma bíblia, basicamente seguir aquele padrão todo que tem lá. O mais evidente, o mais característico seria o sigilo profissional que a gente tem, mas tem que seguir tudo, principalmente respeito, ser humano em si, saber que você está lidando com vidas ali. Então é um conteúdo que é emotivo, que traz muita recordação para aquela pessoa, você tem que ter todo o cuidado com aquilo. Então você não pode tratar ou menosprezar ou ter algum tipo de preconceito com aquilo que traz. Tem que sempre tratar com todo respeito e sabendo que aquela pessoa está se abrindo porque está procurando ajuda. Para mim, o código de ética ele é completamente imprescindível, porque quando a gente vai olhar para a clínica, tanto tem a sua postura enquanto profissional, quanto aquilo que o paciente espera de você. Então, não só a questão da confidencialidade, né, a questão de você ter uma postura fenomenológica, onde você não impõe suas crenças, as suas ideias, e você realmente fica numa nulidade suficiente para respeitar o perfil daquele paciente, poder trabalhar com a demanda que ele traz, e não com aquilo que você gostaria que ele fosse. Mas o código em si, eu creio que todo ele é imprescindível. Eu perdi minha mãe em um período muito difícil da minha vida, mas não podia parar. Eu tinha meu pai para cuidar, a casa para manter, eu estava próximo à minha formatura. Eu não me permitia chorar. Eu tinha que ser forte. Muitos dependiam de mim. Eu lembro que um dia eu senti uma dor no peito, muito diferente do normal. Eu já vinha tendo problemas com sono, perdendo prazer com algumas atividades, eu estava no automático. Resolvi buscar um médico e depois de uma bateria de exames recebi o diagnóstico de depressão. Ele me encaminhou ao psicólogo. Eu lembro que resisti. Cheguei assustada ao consultório, com medo, mas fui muito bem acolhida. E à medida que as sessões passavam, eu me sentia melhor, eu me conhecia melhor. E conforme eu interpretava as minhas emoções, eu fui sendo curada dos sintomas. Hoje eu digo a todas as minhas amigas: busquem a terapia,
ela faz toda a diferença. Hoje eu sei que o autoconhecimento é a chave e que não é feio aceitar que existem coisas que não vencemos sozinhos.